O sol nascia atingindo as nuvens de ouro sobre o pequeno vilarejo de Kailun. Para o jovem Ariel, este não era apenas mais um dia comum de primavera. Hoje ele completava 10 anos, a idade em que a deusa concede as classes sagradas. Ele vinha de uma linhagem de heróis renomados que serviram ao reino por gerações. Seu pai, um paladino de elite, esperava que o filho seguisse seus passos gloriosos. Ariel vestiu suas melhores roupas, sentindo o peso da expectativa sobre seus ombros. As ruas estavam decoradas com fitas coloridas para celebrar o ritual da benção. Ao centro da praça, a estátua da deusa brilhava com uma energia mística latente. Centenas de pessoas se reuniam em silêncio absoluto para testemunhar o milagre. O sumo sacerdote caminhou até o altar com um cajado de cristal em mãos. As crianças da vila formaram uma fila trêmula diante do monumento sagrado. A primeira criança tocou a pedra e uma luz verde revelou a classe de arqueiro. Seus pais gritaram de alegria enquanto a menina recebia sua marca divina. Em seguida, um jovem robusto foi abençoado com a poderosa classe de guerreiro. O coração de Ariel batia tão forte que eu podia senti-lo na ponta dos dedos. Ele fechou os olhos e imaginou uma espada dourada surgindo em sua mente. Chegou finalmente a vez de Ariel subir os degraus de mármore frio. Ele viu seu pai na primeira fila, observando com um olhar de severa confiança. Ariel estendeu a mão trêmula em direção à superfície lisa da estátua. O tempo pareceu congelar enquanto o toque finalmente acontecia. Um segundo se passou, mas nenhuma luz emanou da estátua da deusa. Ariel pressionou a mão com mais força, esperando pelo calor da magia. O silêncio da multidão começou a se transformar em sussurros inquietos. O sacerdote inclinou-se para a frente, verificando se havia algum erro no ritual. A estátua permaneceu fria, morta e indiferente ao desespero do menino. Nunca na história de Kaelun alguém havia sido ignorado pelos deuses. Sem classe, murmurou o sacerdote com uma voz carregada de decepção. Aquelas duas palavras ecoaram pela praça com uma sentença de morte. Ariel olhou para o pai, esperando encontrar conforto, mas viu apenas vergonha. Os outros garotos começaram a rir, apontando para o fracasso da linhagem heróica. Ele se sentiu como um intruso em seu próprio lar, um erro na ordem divina. Enquanto os outros celebravam seus novos poderes, Ariel fugiu para o estábulo. Ele golpeou um fardo de feno com toda a força que seu pequeno corpo possuía. Por que o destino o havia abandonado de forma tão cruel? Se os deuses não lhe dariam um dom, ele teria que construir o seu próprio. Ele começou a observar os cavaleiros treinando ao longe, analisando cada movimento. Cada giro de espada e cada passo de esquiva foi gravado em sua memória. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ariel voltou ao pátio de treinamento. Ele repetiu os movimentos 1000 vezes até que seus músculos implorassem por descanso. Repentinamente, ele ouviu um barulho estranho vindo das sombras da floresta próxima. 2 olhos vermelhos brilharam intensamente entre a folhagem densa. Um rosnado baixo gutural fez o chão vibrar sob os pés do garoto. Sem uma classe para protegê-lo, Ariel estava completamente vulnerável ao perigo. A criatura saltou das sombras, revelando garras afiadas como navalhas. Ariel teria que provar, aqui e agora, se o esforço humano podia encarar a morte. O sol do meio-dia castigava o campo de treinamento enquanto a poeira subia sob os pés dos soldados. Kael, o filho do capitão da guarda, caminhava em direção a Ariel com um sorriso de escárnio no rosto. Ele girava sua espada de aço com uma facilidade que apenas alguém abençoado pela classe de guerreiro possuía. Ariel apertou o cabo de sua arma de madeira, sentindo cada farpa contra a palma de sua mão calijada. Kael afirmou em voz alta que um sem classe nunca deveria ousar pisar no terreno sagrado dos lutadores. Ariel não respondeu com palavras, apenas baixou seu centro de gravidade e fixou o olhar nos pés do adversário. Irritado pelo silêncio, Kael avançou com um golpe vertical poderoso destinado a quebrar a defesa de Ariel. Com um movimento lateral milimétrico, Ariel deixou a lâmina de aço passar a centímetros de seu ombro. Ele estava analisando a tensão nos músculos de Kael, prevendo o próximo ataque antes mesmo de ele começar. Kael rosnou e desferiu uma sequência rápida de estocadas que buscavam qualquer brecha na guarda do rapaz. Ariel recuou em um ritmo constante, bloqueando os ataques com um ângulo exato para não quebrar sua madeira. A multidão ao redor começou a murmurar, vendo que o sem classe ainda estava de pé após o primeiro assalto. Kael sentiu o peso do julgamento alheio e decidiu usar sua técnica secreta de classe, o corte do vento.
O ar ao redor da lâmina de Kael começou a vibrar, criando pequenas distorções visíveis. Ariel não se intimidou, pois já havia observado o pai de Kael treinar essa mesma técnica centenas de vezes. Ele percebeu que a fraqueza do movimento residia no breve momento de hesitação antes do disparo. Kael desferiu o golpe, enviando uma rajada de vento cortante na direção de Ariel. Em vez de fugir, Ariel avançou diretamente para dentro do raio de ataque, surpreendendo a todos. Ele girou seu próprio corpo, usando a força centrífuga para desviar a pressão do ar com a lateral da espada de madeira. O impacto criou uma pequena explosão de poeira que obscureceu a visão dos espectadores por um segundo. Quando a poeira baixou, Ariel estava a poucos centímetros de Kael, com a ponta da madeira encostada no pescoço dele. Ariel sussurrou que a técnica de Kael era lenta demais porque ele confiava apenas no dom divino. Kael, tremendo de ódio e medo, tentou empurrar Ariel, mas o garoto era como uma rocha imóvel. O capitão da guarda, observando de longe, sentiu um calafrio ao ver o talento bruto de um jovem sem classe. Ele sabia que aquele garoto representava uma ameaça à ordem estabelecida pelo sistema de classes. Ariel guardou sua espada de madeira nas costas e começou a caminhar para fora do campo, ignorando os olhares de ódio. Os amigos de Kael cercaram Ariel, impedindo sua saída e exigindo uma revanche imediata. Ariel suspirou, sentindo o cansaço do duelo anterior começar a pesar em seus ombros. De repente, um grito ecoou vindo das direções da floresta próxima ao vilarejo. Um guarda apareceu correndo, gritando sobre uma invasão de monstros que ultrapassou as patrulhas. O caos se instalou instantaneamente, com soldados e civis correndo em busca de abrigo. Kael, querendo recuperar sua honra, desembainhou sua espada real e correu em direção ao perigo. Ariel percebeu que Kael estava indo direto para uma armadilha, pois o rastro dos monstros era irregular. Ele não podia deixar seu rival morrer, mesmo que Kael o tivesse humilhado a vida inteira. As sombras das árvores pareciam ganhar vida enquanto os dois rapazes se aprofundavam na mata. Kael parou bruscamente quando se deparou com uma figura massiva bloqueando o caminho. Era um Hobgoblin de elite, uma criatura que exigiria um grupo inteiro de aventureiros para ser derrotada. Ariel saltou de um arbusto e se colocou na frente de Kael no exato momento em que o machado do monstro descia. O som da madeira rachando ecoou pela floresta silenciosa, sinalizando o limite da arma de Ariel. Ariel gritou para Kael fugir enquanto ainda havia tempo para buscar ajuda no vilarejo. Mas Kael estava paralisado pelo terror, vendo a morte personificada diante de seus olhos. O Hobgoblin rugiu, preparando o segundo golpe que certamente esmagaria os dois jovens. Ariel fechou os olhos por um breve instante, lembrando-se de cada lição de sobrevivência que aprendera sozinho. Ele sabia que para vencer essa criatura, ele teria que realizar algo que nenhum humano comum jamais tentou. Ariel teria que provar aqui e agora se o esforço humano podia encarar a morte. O Hobgoblin rugiu com uma fúria que fez as árvores da floresta tremerem violentamente. Caspian estava caído no chão úmido, sua espada reluzente jogada a metros de distância. Ariel observou os tendões da perna do monstro se contraírem antes do próximo salto. Ele sabia que não possuía magia, mas conhecia perfeitamente a mecânica do corpo humano e monstro. O monstro avançou como uma avalanche de carne verde e pedra bruta. Com um movimento preciso, Ariel deslizou por baixo do golpe devastador da criatura. Ele desferiu um corte rápido no calcanhar de Aquiles do Hobgoblin, paralisando seu avanço. O gigante o roeu de dor enquanto perdia o equilíbrio e tombava pesadamente. Ariel não perdeu tempo e saltou sobre as costas da fera para alcançar seu ponto vital. Ele lembrou-se da técnica de estocada que vira o capitão usar, mas a executou com o dobro de velocidade. A lâmina de ferro penetrou profundamente na nuca do monstro, encerrando a ameaça. O silêncio retornou à floresta enquanto o corpo do Hobgoblin se tornava imóvel. Caspian olhava para Ariel como se estivesse vendo um fantasma ou um novo tipo de deus. Ariel limpou o sangue da espada em um pedaço de pano velho sem dizer uma palavra. O rival finalmente abaixou a cabeça, reconhecendo que sua classe divina não o salvou hoje. Você deveria voltar para a vila antes que outros apareçam, disse Ariel estendendo a mão. Caspian aceitou a ajuda, sentindo pela primeira vez o peso do esforço real na palma da mão de Ariel. Naquela noite, Ariel não voltou para casa para comemorar sua vitória. Ele percebeu que aquele vilarejo era pequeno demais para as ambições de um homem sem classe. O sol começou a surgir no horizonte, pintando o céu de tons de ouro e púrpura. Ele arrumou sua mochila com os poucos suprimentos que conseguiu reunir em sua cabana. Ele deixou um bilhete curto sobre a mesa para seus pais, pedindo desculpas pela partida repentina.
Seu destino agora apontava para o norte, onde ficava a lendária Cidade das Espadas. Diziam que lá, a habilidade de um homem valia mais do que a bênção que ele recebeu ao nascer. Ariel caminhava com uma postura ereta, não mais carregando o peso da vergonha de ser um excluído. Ao longo do caminho, ele praticava seus movimentos, cortando o ar com uma precisão matemática. Cada erro era uma lição, e cada lição o aproximava da perfeição que os deuses não lhe deram. Ele encontrou outros viajantes na estrada, cavaleiros em armaduras brilhantes que o olhavam com desdém. Eles não sabiam que aquele garoto comum já havia derrubado uma fera que faria seus cavalos recuarem. A jornada levou dias, atravessando rios gelados e florestas repletas de mistérios. Em cada fogueira noturna, ele aprimorava seus sentidos, ouvindo o mundo ao seu redor. Finalmente, as enormes portas de ferro da Cidade das Espadas surgiram diante dele. O guarda do portão exigiu ver sua marca de classe para permitir sua entrada. Eu não tenho marca, mas tenho esta lâmina e o desejo de usá-la, respondeu Ariel com firmeza. O guarda, vendo a cicatriz de batalha recente em seu braço, abriu caminho com um aceno respeitoso. A cidade era um formigueiro de atividade, com forjas martelando ritmicamente em cada esquina. Ele sabia que sua verdadeira aprovação começava agora, entre os melhores guerreiros do continente. Ariel não seria apenas um herói, ele seria o homem que provou que o destino é forjado, não recebido. Com um passo decidido, ele mergulhou na multidão, pronto para escrever sua própria lenda com sangue e suor. O mundo em breve conheceria o nome de Ariel, o herói que nasceu sem nada e conquistou tudo.